Bom, vamos ver a parte de textos agora. Texto da cota, né? Então, como é que você muda o estilo desse texto aqui da cota? Bom, primeiro vamos entrar novamente na tela de configuração dos estilos. Eu escolho o estilo que eu quero alterar, que é o estilo que está aplicado para essas cotas aqui de trás, né? E eu vou modificar esse estilo, vou para a minha abinha Text. O primeiro, lembra que, né, eu posso vir aqui em Lines e trocar a cor da linha, né? Vou trocar aqui a cor da linha de chamada também, e já troca a cor. A mesma coisa acontece com o texto, né? No texto eu posso trocar a cor dele. Se quiser colocar em vermelho, eu posso fazer isso com o texto sem problema. Qual é a vantagem de você colocar cada parte da cota de uma cor diferente? Na hora de imprimir, você pode imprimir cada cor com uma espessura diferente. Então, a mesma cota, que é um objeto só, pode ter várias espessuras de linhas diferentes. Bom, além da cor, você pode mudar também o estilo do texto. Então, se você tiver vários estilos aqui, é só escolher outro estilo que ele troca o estilo do texto que você está vendo. Então, se eu quiser, eu posso mesmo criar um estilo novo, né? Posso vir aqui e criar um novo estilo ou mudar um estilo. Vou alterar esse meu estilo aqui para usar uma outra cota. Pegar essa cota aqui, esse texto aqui, aplico, fecho. Então trocou, olha aqui o estilo de texto. Quando eu dou um OK e um close, olha, automaticamente todos os textos que são desse estilo mudam para aquele tipo de texto. Até um texto interessante. Bom, mas voltando ao comando de alteração de estilo. O que mais eu posso mudar? Além do tipo de texto, além da cor, eu posso também mudar o preenchimento do fundo do texto. O padrão é nenhum, fica sem fundo. Mas se eu quiser, eu posso colocar uma cor de fundo, tá? Aí depende muito das circunstâncias, né? do que você tem ali no seu desenho, né? Desenhado ali no fundo, né? Você pode querer colocar isso aqui pintado para destacar o texto em relação ao fundo. Você pode escolher. Você pode, eu geralmente deixo aqui sem fundo. Você pode mudar também a altura do texto, tá? Então, a altura do texto, eu vou colocar aqui 5 para exagerar, vou dar um Enter. Então, ele aumentou o texto. Mas, detalhe, ele só vai aumentar o texto se o seu estilo de texto tiver com altura igual a 0 aqui na configuração. Então, muita atenção para isso. Se você colocar uma altura diferente de 0, ele vai seguir a altura que você colocou ali e vai ignorar essa altura aqui. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Vou voltar para a altura que estava. Sempre lembrando que você pode vir a qualquer momento aqui em Fit, e se você só quer aumentar a proporção de tudo, é só você aumentar esse fator aqui. Tá? Continuando. Bom, aqui eu vou explicar num outro contexto, porque você tem que trocar a altura. Aqui é para você alterar a altura da fração, quando o texto é em formato de fração. Então, por enquanto, não temos um exemplo aqui na tela, depois eu faço. Draw Frame Around Text, ele faz um retângulo em volta do texto. Tá? Ele faz uma moldura aqui em volta desse texto. Então, você pode marcar essa opção se você quiser que ele indique essa moldura. Em alguns desenhos do tipo desenho mecânico, isso aí pode indicar uma cota que tem que ser revisada ou que não pode ser alterada de jeito nenhum. Tá? Então vai muito da representação técnica que você quer aplicar. Não é só uma questão visual, tá? Importante isso. O que mais você tem? A posição do texto. A posição do texto vertical, então tem algumas opções. Vou falar das opções mais básicas. A opção Above é essa aqui, olha, o texto fica acima da linha de cota. Existe uma outra opção chamada Centered, em que ele fica interrompendo a linha de cota. E uma outra opção que é abaixo da linha de cota, isso aqui é muito pouco usado. Mas as outras opções, Outside e Diz, se referem a uma norma japonesa, né? Coisa muito específica. Então eu vou mostrar numa ilustração para vocês entenderem. Ó. O Centered, como a gente viu, né, interrompe a linha de cota. O Above fica alinhado, fica sobre a linha de cota, né, não fica interrompendo a linha. E o Outside ele sempre fica para o lado mais externo da cota. Tá? Então se tiver a cota para o lado de cá, ela vai ficar para fora, sempre para fora. Imagina um círculo, olha, como esse aqui, a cota sempre ficaria para o lado de fora aqui. Tá?
A norma japonesa, ela, de acordo com a angulação, de acordo com a posição em que a cota estiver, o ângulo dela, ela vai ficar para fora ou para dentro. Então aqui ele respeita esses ângulos. Nós aqui no Brasil não usamos. E o para baixo, né, que é esse aqui que coloca o texto para baixo da linha de cota. Então é interessante dar uma olhada no Help. Se você quiser revisar isso aqui, você pode clicar em Help aqui e ver as opções detalhadas lá também, tá? Existe uma outra condição, além do posicionamento vertical, é o posicionamento horizontal. Posicionamento horizontal, ele vai mostrar onde é que a sua linha, onde é que a sua cota vai ficar no sentido horizontal. Ó. Encostada na primeira linha de chamada, encostada na segunda linha de chamada, sobre a primeira linha de chamada, que é assim, sobre a segunda linha de chamada, ou o padrão que é esse aqui, centralizado, né? Vou colocar aqui, é normal. Olha, centralizada, ela vai ficar no meio da cota, né? Então, ela pode ficar encostada num canto ou no outro, claro, mas ela, por padrão, ficaria no meio da cota, que é o normal. Então, essa é a posição horizontal. Também aqui no Help, se você descer, ele te mostra, né, o que é centralizado, o que é baseado, encostado na primeira linha de cota, de chamada, o que é encostado na segunda linha de chamada, o que é sobre a primeira linha ou sobre a segunda linha, nessas indicações. Bom, o que mais nós temos aqui? Temos uma referência à direção da vista. Geralmente a gente usa essa opção, left to right. Mas se você quiser inverter, é como se a cota estivesse sendo lida de cabeça para baixo, tá? Como se a pessoa estivesse olhando daqui para cá a cota. Você pode inverter isso aqui se você quiser. Existe essa opção aqui em relação à distância que o texto vai ficar da linha de cota. Então, olha que o texto não está colado com a linha de cota, tem uma distânciazinha, é essa distância aqui. Eu vou exagerar, vou colocar aqui 3, Enter, só para vocês verem, olha como descola, né? Mas esse valor padrão, eu sempre lembro isso, eu costumo deixar e vir aqui alterar no fit a proporção de tudo. Eu só vou mexer ali nesse valor se realmente a proporção não estiver boa. Se eu quiser um pouquinho mais distante, por exemplo, eu quero que fique 1 aqui, ele fica um pouquinho mais descolado. Se for proporcional o aumento, não vou mexer no tamanho das coisas uma por uma. Eu vou mexer no geral ali na minha opção de fit. Tá? Aí aumenta a proporção de tudo na quadra. Continuando aqui, o alinhamento do texto. O texto pode ser alinhado na horizontal, então o texto sempre fica na horizontal. Existem algumas pessoas que preferem assim para facilitar a leitura do desenho. O padrão, que é alinhado com a linha de cota, então se a linha de cota estiver inclinada, o texto fica inclinado. E existe uma outra opção, que é a ISO Standard, que quando o texto está fora, quer dizer, quando o texto não cabe dentro da cota, se essa cota fosse menor, esse texto tinha que ficar para fora, né? Quando o texto não cabe, ele fica na horizontal. Ó, vou marcar, olha, esse texto aqui não coube aqui dentro, ele ficou na horizontal, do lado de fora. Da mesma maneira, essa cota aqui, se ela fosse bem estreitinha e o texto não coubesse, ele ficaria jogado para o lado de fora e teria uma líder aqui e o texto ficaria na horizontal aqui para fora. Tá? Então essa é a terceira opção. Eu também costumo usar essa segunda aqui, já deixo ela como padrão. Bom, em seguida nós vamos ver as opções de fit, são as opções de ajuste do posicionamento do texto e outros elementos, como a seta, por exemplo. Vamos ver isso aí no próximo vídeo.